Bom dia, meus queridos, estamos de volta para mais uma semana de aula, né? Já devem ter tido aí suas aulas de português, inglês, né? Ensino religioso. E agora vamos trabalhar diretamente com as nossas disciplinas. Hoje, quarta-feira, vamos ter aula de matemática e geografia. E em geografia, hoje nós vamos trabalhar clima e vegetação. Espero que esteja dando para vocês enxergarem bem aí, tá bom? Bom, 12/8, né? Geografia, clima e vegetação. Eu irei iniciar falando sobre clima e depois estarei indo para a vegetação. Professor, mas por que o senhor não colocou duas aulas diferentes, uma de clima, uma de vegetação? Porque, na verdade, eu até poderia fazer isso. Mas eu quero que vocês saibam que o clima ele está totalmente ligado à vegetação e ainda mais a vegetação ligada ao clima, né? Porque, tipo, só para a gente iniciar, você nunca vai encontrar, por exemplo, uma vegetação da caatinga, que é de ambientes muito quentes, num clima subtropical, que é o clima mais frio do Brasil, né? Você não vai encontrar uma seca num local que é frio, né? Então, assim, é uma coisa ligada à outra. Só que, antes de tudo, eu quero orar junto com vocês ao nosso Deus, agradecendo a Ele por tudo que Ele tem nos concedido. Oremos. Maravilhoso Deus, te agradecemos porque Tu tens cuidado de nós. Nos concedeste mais uma semana para que pudéssemos estudar. Ó Deus, que o Senhor possa estar junto conosco, nos abençoando em tudo. É o que te pedimos, em nome de teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Bom, então vamos lá. Clima. A gente já falou aqui várias vezes que o nosso Deus, Ele criou tudo, Ele mantém tudo. E com o clima não é diferente. Quer um bom exemplo para vocês? Gênesis 7, 11 e 12. Aqueles que vão para a igreja, com certeza já escutaram a história de Noé. E até mesmo aqueles que nunca foram à igreja, porque é uma história muito conhecida, né? Onde houve o dilúvio, onde Deus acabou com toda a geração da terra, a não ser a família de Noé, através do dilúvio, muita chuva que encheu a terra. E essa chuva, ela está ligada ao quê? Ao clima. E o principal de tudo, né, que a história de Noé nos conta, que Deus mandou Noé construir uma arca, só que num local muito quente, um local seco, e que a água ali estava muito distante. Os rios, até mesmo os mares, estavam muito distantes, e as pessoas até riam dele. As pessoas, isso está louco, construindo uma arca aqui nesse local, uma embarcação tão grande dessa. E Noé continuou obedecendo a Deus. Por quê? Porque Deus avisou para ele que iria mudar o clima daquele local. Deus avisou para ele que o clima seria modificado por completamente e que ele construísse para salvar sua família e um casal de animais da terra para que depois pudessem se reproduzir. E aí caiu muita chuva, de um tempo para outro, de uma hora para outra, né? Deus fez com que o clima, o tempo ali modificasse completamente. E essa história é conhecida, né? 40 dias de chuva sem parar. Deus exterminou todos na terra, todos. E aqueles que zombavam de Noé, zombavam porque não conheciam o poder de Deus, que é de controlar até mesmo a natureza. Ele criou tudo e Ele mantém como Ele quer. E eu quero deixar esse texto bíblico, nessa história tão conhecida, para embasar que o clima também está sobre o poder de Deus. Exemplo, nós estamos em um período mais chuvoso, né? Um período que as noites estão mais frias, o amanhecer bem frio, é um período mais agradável para dormir. Daqui a alguns meses, a gente já vai começar aquele calorão novamente. E isso está ligado ao quê? O clima. Contudo, eu quero que vocês entendam
Na nossa realidade, se Deus quiser, Ele faz tudo e como Ele quiser. Mas na nossa realidade, né, conforme Deus tem controlado o planeta, o que muda é o tempo. O clima, ele é permanente. Não é que o clima não mude, mas é que o clima demora tanto para mudar que é melhor dizer que o clima não muda. Por exemplo, a minha geração vai morrer, mais 100 anos vão se passar, mais 100 anos vão se passar para que haja realmente uma modificação real de um clima. Mas o tempo, o que muda é o tempo. O tempo muda constantemente. Por exemplo, nesse momento que eu estou gravando, não está chovendo, mas logo cedo estava chovendo, né? Aí pode ser que abra um sol muito grande e logo depois chove. Isso é o quê? A modificação do tempo. Você tem dias que acorda chovendo e o período da manhã, no período da tarde está sol. Ou seja, foi o clima que mudou? Não. O que mudou foi o tempo. Você pode ter um dia quente e uma noite fria. Foi o clima que mudou? Não, foi o tempo. Então nós não podemos esquecer disso. Mas ao mesmo tempo nós não podemos esquecer que tudo está sob o controle de Deus. E que se Ele quiser, Ele muda clima, Ele muda tempo, Ele muda o que Ele bem entender. Ok? O Brasil tem alguns climas diferentes, por ser um país muito extenso, principalmente de norte a sul. É muito extenso. E isso faz com que o Brasil tenha diferentes tipos de clima e cada um deles com suas características também diferentes. Nós vamos ver um pouco deles agora. Não podemos esquecer, em primeiro lugar, clima é as diferenciações dos ambientes na Terra, né? As diferenciações de temperatura que existem no planeta Terra. Entre eles, no Brasil, os mais importantes, eu não estou dizendo que só existem esses, eu não estou dizendo que só isto aqui acontece no Brasil, mas eu estou dizendo que os mais importantes são esses aqui: o equatorial, tropical, semiárido e o subtropical. Ó, quando a gente falou sobre a região norte, nós já falamos do clima equatorial. É um clima quente e úmido. Quente e úmido. A característica do clima equatorial é quente e úmido. Vocês sabiam que é muito comum no Amazonas, no Pará, em Rondônia, a região norte, haver grandes pancadas de chuva todos os dias? Todos os dias. Eu conheço pessoas que moram no Pará, algumas pessoas, e eles, assim, eu já conversei até sobre isso com eles, eles disseram que é uma coisa muito interessante. Passa o dia, quando vai chegando no finalzinho de tarde, cai uma pancada de chuva imensa de 10, 20 minutos. É coisa rápida, mas muita chuva mesmo. E vocês sabiam do que está ligada essa chuva? No nosso assunto passado, ciclo das águas, a evaporação da floresta. Lembra que eu falei que as árvores liberam muita água na atmosfera, que tem os rios voadores que levam as nuvens e essas nuvens descarregam. Como nós temos a maior floresta equatorial do mundo, que é a floresta amazônica, uma liberação de água muito grande faz com que aquela região seja totalmente influenciada por esse clima equatorial, quente e úmido, ok? Com pancadas de chuvas constantes, quase que diariamente. Professor, aonde é do meu livro que eu posso encontrar essas coisas? Página 360. E desde já, a atividade da página 361, ok? Clima na página 360. E assim, gente, eu também desde já quero dizer para vocês, não significa que a partir de agora vocês vão sair daqui e já vão apresentar o clima lá no Jornal Nacional, não, viu? Isso daqui é um básico do que a gente necessita para ter o mínimo de conhecimento necessário, porque vocês ainda continuarão estudando isso nos próximos anos, ok? Passando do clima equatorial, que ele está praticamente todo na região amazônica do Brasil, né, na região norte, né, o clima equatorial, quente e úmido, com pancadas de chuva constante.
chegamos num clima que talvez seja a maior parte do Brasil, o clima tropical. Clima tropical. Com certeza é o clima que tem a maior abrangência no Brasil. Só que o clima tropical, ele tem variações intensas. Por exemplo, semiárido, tropical, semiárido, tropical, úmido, tropical atlântico, tropical de altitude. E como nós vimos, pessoal, até estudando a região sudeste agora há pouco, que o clima tropical, ele tem essa variação. Na região sudeste tem o tropical de altitude, mas nós temos no tropical 2 que nós estudamos mais, que é o tropical úmido ou tropical atlântico e tropical de altitude, que nós já falamos na região sudeste. Nós em Maceió estamos sob a influência do clima tropical úmido ou tropical atlântico. Por que ele tem esse nome tropical atlântico úmido? Porque esse clima ele sofre influência direta do Oceano Atlântico. Nós temos essa umidade. É um clima úmido, quente e úmido, né? A característica dele é quente e úmida. Essa umidade ela vem do oceano, da água, né? Lembrando que a umidade tem a ver com Rapaz, fugiu da minha mente agora, com o estado gasoso, quase eu não lembro, com o estado gasoso que nós estudamos em ciência. A umidade significa partículas de água que estão na atmosfera, não vamos esquecer disso. Um assunto puxa o outro, né? Então, a umidade que está no clima tropical úmido ou tropical atlântico é o mesmo. Ela vem principalmente do oceano para nosso continente, para a Terra. É quente e úmido, as temperaturas normalmente são elevadas, mas também temos períodos de chuva, né? Por exemplo, esse tropical úmido ou tropical atlântico, ele se encontra praticamente em toda a região litorânea do Brasil, do norte ao sul do país. Nós temos vestígios do tropical atlântico. É um clima quente e úmido, com temperaturas elevadas, mas ao mesmo tempo agradáveis, porque é muito ventilado, né? A gente tem períodos mais quentes, mas também tem períodos mais frios. As nossas chuvas, elas se concentram principalmente no inverno, que é característica do clima tropical atlântico, chuvas no inverno. Já o tropical de altitude, porque aqui existe a variação, né? Úmido e de altitude, que se encontra na região sudeste, nas áreas mais altas, eles têm uma diferenciação. Eu não sei se vocês já perceberam que esse clima tropical de altitude, na região sudeste, é muito comum se ter as enchentes de janeiro. Dezembro, janeiro, são os períodos mais chuvosos. Olha a diferença. Enquanto lá está chovendo, aqui está fazendo um sol imenso, né? Porque janeirão é quentura, mas lá chove muito. Se eu não me engano, o período das chuvas lá já começa dezembro, janeiro e fevereiro. São os períodos das enchentes. Se nunca viram na televisão, comecem a prestar atenção. Já aqui agora, aqui está um período mais chuvoso, normalmente lá é um período mais seco. Ou seja, existe essa diferenciação da climatologia, né? O tipo do clima ele também é caracterizado pelo seu funcionamento. Esse clima tropical, ele tem esse tropical úmido e o tropical de altitude. O clima tropical de altitude ocorre principalmente nas regiões montanhosas da região sudeste. Aí nós chegamos no clima semiárido, que é um clima principalmente localizado aqui no Nordeste. É o clima seco, é aquela secura que nós temos em diversos estados e municípios do Brasil. É um clima totalmente seco, com chuvas poucas, mas que tem períodos do ano que também chove. Né? Nós não podemos esquecer isso aí. Tem períodos do ano que também se chove. E é um clima que nós vamos estudar esse bimestre na região Nordeste, né? Principalmente um clima semiárido, quente
e seco é a característica dele, com incidência de poucas chuvas, ok? Chegamos agora ao subtropical, que é o clima da região sul do Brasil e é o clima mais frio do Brasil. Clima mais frio do Brasil. Não esquecer, tudo isso página 360. Esse clima subtropical, ele tem particularidades que em alguns períodos do ano pode até nevar. Não significa que esse clima é aquele clima frio que se encontra na Europa, não é, mas ele é um clima que tem características daqueles climas frios da Europa. E é por isso que com as baixas temperaturas e a localização, claro, da região sul, faz com que alguns locais cheguem até a nevar. Ah, professor, então significa que no Brasil neva todo ano? Não, não disse isso. Eu disse que pode até nevar. E eu acredito que vocês na televisão já viram que em alguns locais nevou. E esses locais que nevaram, eles estão dentro da influência do clima subtropical, que está principalmente no Rio Grande do Sul, no Paraná e em Santa Catarina. É o clima mais frio do Brasil, ok? Então, falamos agora sobre o clima. Falamos sobre algumas características do clima, como eu disse para vocês, básico, né? Ninguém vai sair apresentando o clima, o tempo nos jornais, aqui é básico para a gente ter o conhecimento. Qual o clima que influencia Maceió? O tropical. Dentro do tropical, qual é o que influencia Maceió? O tropical úmido ou o atlântico, né? É a mesma coisa, tropical úmido ou tropical atlântico, ok? Semiárido é o clima que se encontra também aqui no Nordeste, né? Nós temos influência do tropical úmido e do semiárido. O semiárido se encontra principalmente no sertão. O subtropical, o clima mais frio do Brasil, pode até nevar, está na região sul do país. E o equatorial, né, que é um clima influenciado, né, pelas florestas amazônicas, um clima quente e úmido com pancadas de chuvas constantes. Saindo do clima, mas se não for pedir demais, eu peço a vocês que voltem e vejam tudo de novo, porque quando a gente escuta pela segunda vez, a gente compreende melhor, tá bom? Não esquecer, 360, atividade 361, atividade no livro. Aí, como eu falei para vocês, a vegetação está totalmente ligada ao clima. Aí vocês vão aí para a página 362 e 363. 362 e 363 vocês vão encontrar a vegetação. Logo depois de clima, página 360, passou uma página 362, ok? Vegetação. São as diferentes formas da vegetação de um ambiente, de um país, de uma região. Deixa eu pegar aqui o seu livro só para ver o que é que está dizendo aqui. Aqui, ó, vegetação. Chamamos de vegetação um conjunto de espécies vegetais características de uma região. Ou seja, são os diferentes tipos de vegetação que existem em uma região, em um país, seja lá aonde for. A vegetação, como eu já falei, está totalmente ligada ao clima. E nós devemos saber que existem diversos tipos de vegetações pelo planeta. Mas no Brasil, os principais e mais estudados são caatinga, campos, cerrado, floresta, pantanal, vegetação litorânea. Vamos falar um pouco sobre eles, e o que é bem interessante é que no seu livro está bem detalhado alguns pontos importantes sobre eles na página 362 e 363. Quadrinhos com fotos e vocês podem observar isso. Então vamos lá. A caatinga não é caatinga, é caatinga. Está totalmente ligada ao clima semiárido. Lembra que eu disse que o clima semiárido é do sertão nordestino? Ou seja, essa vegetação ela está totalmente concentrada no sertão nordestino. Mas é a maior vegetação do Nordeste. E nós vamos ver isso
no estudo da região Nordeste. Por quê? Porque o sertão tem a maior área, e quando tem a maior área, vai ter também a maior vegetação. Normalmente formado por cactáceas, pequenas árvores de galhos retorcidos. Você não vai encontrar grandes árvores na Caatinga, não vai. Por quê? Porque é característica do clima e do tipo de vegetação. E normalmente são tipos de planta que suportam também bastante temperatura. Ok? Já os campos, como o nome diz, eu costumo dizer, quando fala de campo, como eu gosto muito de futebol, eu lembro logo da grama, né? E realmente, os campos, eles são formados por graminhas, pequenos arbustos. A gente encontra muito campo na região subtropical, né? Vastas plantações de pasto para a criação de animais, que nós vamos estudar, a criação extensiva, onde o animal come o pasto natural. Encontra-se também um pouco, né, no tropical, mas nem tanto. É mais nessa região subtropical, os campos formados principalmente por graminhas, pequenos arbustos e também pequenas árvores. Não são árvores como a floresta amazônica, não é. O cerrado, que se encontra no coração do Brasil, deixa eu só fazer um desenho. Imaginem que aqui seja o Brasil, certo? Imaginando. O cerrado vai se encontrar principalmente aqui, ó, nessa região. O cerrado. Deixa eu melhorar, né? Porque eu fui quase para o Nordeste. Quase para o Nordeste. O cerrado vai estar basicamente aqui nessa região, ó. Onde se encontra Goiás, a nossa capital Brasília, Tocantins, né? Parte do Tocantins. O Tocantins, professor, mas o Tocantins não é da região norte? Mas o Tocantins está ali numa divisão entre centro-oeste, nordeste e norte. Então é muito comum ter variações. O Cerrado tem características, né, de um clima mais quente, mais seco também, mas que também tem períodos bem chuvosos. Uma das características do Cerrado, gente, é a umidade, que é bem baixa, por estar muito distante do litoral, né? Está no coração do Brasil, o litoral do coração, acaba que a umidade é mais baixa. Inclusive, eu estava vendo no tempo esses dias que a umidade lá em Brasília está muito baixa. Isso faz com que seus lábios estourem, que você tenha problemas na pele, precisa estar se hidratando muito bem. Mas como vegetação, fica característico também pequenas árvores de galhos retorcidos. Você também não vai encontrar aquelas imensas florestas lá, não vai, porque esse tipo de vegetação, ela é mais rasteira. Deixa eu ver o que é que diz aqui, ó. É a vegetação típica do Planalto Central no interior do continente. É formada geralmente por árvores de pequeno porte e arbustos com troncos de casca grossa. Ou seja, você não vai encontrar aqui grandes florestas, não vai. Pequenas árvores de galhos retorcidos. Aí nós chegamos na floresta, né, como todos conhecem. Quando fala de floresta, a gente vem logo na nossa mente grandes árvores, grandes formações, e é verdade, né? Existe a diferença das florestas Mata Atlântica, que é um tipo de floresta, né, quase totalmente devastada no Brasil, e a floresta amazônica, né, também não deixa de ser uma floresta, é uma floresta equatorial. Já a Mata Atlântica é uma floresta tropical. Aí é onde eu digo, a vegetação está ligada ao clima. A floresta amazônica, grandes, imensas árvores, é uma floresta equatorial. Já a Mata Atlântica, tropical. E observação, os tipos de árvore que existem em uma, normalmente não tem na outra. Por quê? Porque depende do local onde está, do clima aonde se encontra. O Pantanal, pessoal, também se encontra, ó, nessa região. Pantanal, a planície do Pantanal tem a ver também com o relevo. O Pantanal é uma área de planície até depressões que formam grandes alagadiços, né? Tem uma vegetação mais alagadiça, como diz aqui, ó, cadê o Pantanal? Aqui. Conta com um dos mosaicos de vegetações, especialmente campos e florestas, que podem ser inundados por causa das cheias dos rios.
tem uma variedade enorme de espécies vegetais. Ou seja, o Pantanal é um tipo de vegetação, ou melhor, é um tipo de vegetação, né? Não deixa de ser. Um tipo de vegetação que é formado por outras, como disse aí, campos e florestas. Você vai encontrar algumas árvores, sim, até porque o Pantanal está numa divisão com a região norte e centro-oeste. Você vai encontrar parte de campos, com certeza, parte de cerrado você também vai encontrar lá. Ela junta tudo isso e forma o que nós chamamos de Pantanal, que é uma área muito rica no Brasil. E por último, a vegetação litorânea, ou seja, é a vegetação do litoral, principalmente os mangues e as restingas. O professor, o que são restingas? Nunca ouvi falar. Sabe aquelas folhas, a gente costuma dizer folhas, mas são plantas que nascem na areia da praia, que vai fechando, que normalmente as pessoas gostam muito de destruir, tirar tudo, porque acha bonito ficar só areia. Aquilo também é uma vegetação típica do litoral, importantíssimo para manter a areia presa, para que a água não avance demais. Mas aí o que é que as pessoas fazem? Destroem tudo. E o que é que a água faz? Vai para cima da cidade com tudo. Aquele tipo de vegetação, aqueles matos, né, que a gente costuma chamar mato da beira da praia, aquilo dali são restingas, importantíssimo para a manutenção das florestas, da vegetação litorânea. O outro e mais conhecido são os manguezais, né? São aquelas vegetações que nascem às margens dos rios, chegando no litoral. Observação: o mangue, ele está às margens dos rios, junto à praia. Ele naturalmente não está na beira da praia, até chega na beira da praia, mas ele sempre vai estar próximo a rios, porque ele, apesar de aguentar muito sal, ele depende de uma água misturada, né, doce e salgada. É onde nós encontramos o caranguejo, é o local que muitos peixes desovam, né, tem a sua reprodução, muito importante para a vida marinha, né, os manguezais, e principalmente para a manutenção, né, da vida aquática. Não é à toa que existem os manguezais. O nosso Deus, ele não criou essa vegetação à toa. Como nós sabemos, a vegetação, ela foi criada perfeitamente. Ela alimenta o ser vivo. Nós nos alimentamos dos vegetais. Nós dependemos dos vegetais. E os manguezais é fundamental também para a vida aquática, por alimentação, local de reprodução. Ok, gente, eu acho que esse vídeo ficou um pouquinho grande, mas me perdoem, mas eu tentei fazer o possível para reduzir, certo? Só recapitulando, clima está na página 360 e vocês vão fazer a atividade na página 361, ok? Vegetação está na página 362 e 363 e vocês vão fazer a atividade da página 364. Tudo no livro, certo? Se alguém estiver com um livro na escola, podem vir buscar, mas aparentemente eu não estou vendo nenhum livro aqui. Os cadernos de vocês serão entregues nos próximos dias, mas por enquanto a atividade só no livro. Grande abraço para vocês e até a próxima aula. Tchau.